Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana vamos estar aqui com um convidado especial. E hoje, nada melhor do que lançar essa gênesis, abrir o nosso Sociedade Paranormal, o nosso primeiro programa, um grande amigo, um cara incrível que eu conheci em um ambiente muito louco que foi o Zumbi Walker e que vai falar um pouquinho mais de suas experiências pra gente aqui. Ao meu lado está Lucas Araújos, ele que já passou por quase todas as religiões, por quase todos os ensinamentos, vai bater um papo aqui com a gente e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aqui pelo Spotify vai se identificar muito ou vai aprender muito com essa conversa. Já nos seguiu lá no Instagram, Soci Paranormal? Não? Então corre lá. E você que está aqui no Spotify, dê 5 estrelas, ative o sininho, isso ajuda muito a gente a continuar com a nossa sociedade. Então, começamos agora o papo com Lucas Araújo. Bem-vindo, Lucas, muito bem-vindo, é uma felicidade imensa estar com você aqui. Boa noite, Boninho, boa noite, pessoal, espero que todos estejam bem, né? Estou aqui preparando o meu café, porque para assuntos assim, um cafezinho ajuda bastante, né? Para colocar o papo em dia, para ver no que a gente pode auxiliar o pessoal, né? Porque acredito assim que muita gente já tem vivenciado algo sobrenatural na vida, assim imagino. E por falar em sobrenatural, o meio que a gente se conheceu foi gente bastante inusitado. Eu e o Lucas nos conhecemos no Zumbi Walker, que vai ser um dos temas do nosso programa, mas não de hoje, tá? O Sociedade Paranormal vai falar de zumbi, sim. Mas só para contextualizar você aí de casa que está escutando, o Zumbi Walker é um encontro de zumbis que acontece todo dia 2 de novembro, onde pessoas se caracterizam, se fantasiam de zumbi e andam pelas ruas para comemorar o Dia dos Mortos. E foi ali, nesse evento mais que inusitado, paranormal possível, que eu conheci o Lucas e foi uma conexão logo de primeira. Desde que eu bati o olho nele, eu falei assim, esse vai ser meu amigo, vai ser meu irmão e eu não separo dele nunca mais. E isso foi, né, Lucas? E tem um bom tempo, né, que a gente tem essa amizade aí. Espero que essa amizade ela seja bastante duradoura, né? De certa forma, até o Zumbi Walker, né, que ocorreu no Dia dos Mortos, né? Na temporada da Época dos Mortos, né? Tem também uma pegada espiritual muito bacana, tem uma história muito linda assim por trás de tudo. E qual que será o assunto de hoje? Hoje vamos falar sobre o nosso Gênesis. Como é o programa que começa hoje, a Gênesis do Sociedade Paranormal, nada mais plausível do que a gente falar do nosso início, né? Para quem não sabe, gente, o Lucas já passou por quase todas as religiões. Ele já foi do catolicismo, ele já passou pelo xamanismo, né, Lucas? O que mais que você já passou? Me introduz aí. Então, a minha jornada ela começou no cristianismo. Foi no cristianismo protestante, depois passei pelo catolicismo, depois foi para o espiritismo, depois do espiritismo eu comecei na meditação, através da meditação aí depois foi para o xamanismo, depois no xamanismo fui para um umbandismo, né? Depois do umbandismo foi para centros, né, de ayahuasca, de daime, tem uma outra pegada, né, uma pegada também universalista. Depois eu parei na Umbanda, meu último caminho foi na Umbanda. Cada uma dessas culturas religiosas eu aprendi bastante com elas. Foram elas, né? Cada uma delas me colocou para o mundo novamente, porque na época de adolescência eu era praticamente ateu, né? Até o momento que o sobrenatural vai lá e bate na porta. E aí que a gente começa então a sua história, a sua gênese. Como que foi então, Lucas, o seu
primeiro contato com o sobrenatural? Como que tudo começou? Conta aí pra gente. Imagina você deitar na cama. Imagina que você tem um dia tranquilo. Você fez as suas atividades do dia a dia. Você estudou. Você viu a televisão, viu a novela, mexeu no celular, na internet. E após todos esses afazeres, imagina você tentar descansar, né? Fechar os olhos para dormir e de repente, de madrugada, você tenta se mover e não consegue. Muitos, né? A ciência chama este estado de paralisia do sono. Porém, para a galera que tem uma pegada espiritualista, né, mais espiritualizada, entende que este é um dos sintomas do desdobramento espiritual, né? A famosa saída do corpo, né? Isso, a famosa, um dos sintomas, né, da saída do corpo. Mas o engraçado, o interessante, para quem tem aí também uma pegada aí de ufologia, né, que curte essas paradas de ufologia, é um dos sintomas também da abdução, né? É bem interessante que vai ser um dos temas que vamos abordar muito aqui no Sociedade Paranormal. E isso é bem legal, cara. Isso é bem legal porque em um acampamento, eu e uns colegas, né, a gente chegou a vivenciar algo bem inusitado, assim, praticamente, neste entorno dessa questão. Hoje em dia eu não duvido de mais nada, mas através da catalepsia, né, através da paralisia do sono, que começou praticamente a minha jornada, né? Porque inicialmente foi o que me levou ao cristianismo, porque eu achava, né, que era coisa do demônio, entende? Imagina você tentar acordar e a única coisa que você escuta é uns grunhidos perto do seu ouvido, uma pressão enorme sendo exercida sobre o seu peito, e tinha momentos, cara, que eu era arrastado pela cama, entende? Imagina Esse você... é o grande problema, né, da sociedade, porque eles acham, gente, que, assim, para você que está nos escutando agora e que vai passar por isso, ou que já passa por isso e não sabe, ou que já passou e ainda está tentando descobrir o que está acontecendo, tem isso, né, muito, tipo, que tudo que acontece que não está dentro da normalidade que a sociedade impôs é coisa do demônio, é loucura, reza que passa, mas não é, né? Tem coisas que acontecem que a gente não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo e a gente não tem explicação, né, Lucas? Sim. Antigamente, os mais antigos, né, nossos ancestrais, que são nossos avós, todos eles já vivenciaram algo sobrenatural. Muita gente também, até do dia a dia, já vivencia algo sobrenatural. A intuição do ser humano é uma questão sobrenatural. Entende? É uma mediunidade, a sensibilidade. Então imagina, tem muitas pessoas que vão se identificar com isso. Imagina você estar conversando com um conhecido e de repente você vai lá e para e pensa assim, poxa, eu acho que essa pessoa vai me dar o calote. Entende? Isso é uma sensibilidade. Isso. Ou então você vai lá e sabe que a pessoa está mentindo. Isso é questão de uma sensibilidade mais aflorada. E eu, assim, vamos assim dizer, eu tenho essa questão de sensibilidade mais aflorada e o lado da intuição também, sabe? Eu ainda dou graças ainda porque quando eu via as coisas era uma vez ou outra na vida, porque é um pânico gigantesco. Então, assim, eu dou moral demais pro pessoal, assim, que trabalha com essas questões, assim, mediúnicas mais tempo, né, que consegue ver, que tem uma sensibilidade mais aflorada. Então, assim, porque essa questão, essa pegada, quando a pessoa ela tem uma pegada assim mais conectada ainda com o sobrenatural, né, que nem Chico Xavier teve uma passagem linda, né, na Terra, e teve uma vivência maior com um outro plano astral, é incrível, cara. Tem que ter culhão mesmo, porque você trabalha ali em prol da caridade, sabe? Até pastor, padre,
todos em si têm um grau de mediunidade absurda, porque são pessoas que estão ali para guiar, né, a pessoa de volta para Deus, né? Eu costumo dizer e brincar assim com pessoas que eu tenho mais intimidade, que todos nós temos mediunidade, todos. Isso já nasceu do ser humano, todo mundo sente alguma coisa. Por exemplo, você entra na casa, por exemplo, de algum parente seu e a pessoa está um pouco triste. Aí você já tem que. Nossa, se a pessoa está triste, peraí, deixa eu fazer uma graça aqui para ela ficar feliz. A pessoa não te falou que ela estava triste, mas só de você entrar e sentir que ela estava triste, aquilo já é uma mediunidade. Aquilo já é uma forma de você que você já captou e falou assim: opa, alguma coisa aqui tá errada, entendeu? Ou então, tipo assim, você tá deitado, você fala assim: eu vou ficar mais 5 minutos aqui, porque esses 5 minutos não vai me fazer tanta diferença. E aí você perde um ônibus desses 5 minutos. Isso é uma mediunidade que você teve te segurando em casa, né, Lucas? Para você não pegar aquele ônibus, porque talvez alguma coisa aconteceria com você. Então, assim, todo mundo tem, só que tem uns que tem um pouco mais, né, mais aflorado, igual você contou, e outros que passam como intuição, né, a famosa intuição que a gente chama. Sim, sim. E essa intuição te levou, então, a ter uma paralisia do sono logo quando você era adolescente, é isso? Nossa, foi um período muito intenso na minha vida. Foi uma época que eu tive muitos pesadelos também. E que nem eu contei que nem eu contei para você, né? Que teve uma época que quando eu apaguei todas as luzes, eu vi um vulto, cara. Um vulto assim, praticamente que ia do chão até o teto, né? Tinha mais de 2 metros de altura e aquilo ali se movimentava devagar, sabe? Andava devagar na minha direção. E quando eu deitei assim na cama assim, me encolhi, né? Em posição de feto, né? Me encolhi todo, tentando caçar o meu celular para tentar localizar a lanterna do celular para tentar clarear novamente para ver o que estava acontecendo, porque eu estava sozinho em casa. E tentando localizar, vendo que eu não estava localizando a lanterna, a minha única opção que teve, cara, é pegar o cobertor e se rebuçar, entende? Eu acho que é instinto do ser humano tentar se cobrir, sabe, de eventuais situações, porque desde criança a gente cresce da seguinte forma: quando a gente fica com o pé pro lado de fora da cama, que o nosso próprio instinto vai lá e puxa, né? Foi um período muito assustador, foi um período assim que eu já tava achando que eu ia ficar louco, sabe? Então, assim, como eu te expliquei, né? Comecei no cristianismo. E foi depois desse culto, então, que você procurou o cristianismo, foi isso? Não, foi um pouco antes, né? Porque foi uma sequência, era todas as noites, sabe? Uhum. E aquilo ali já tava tirando praticamente a minha paz. Eu comecei no cristianismo, entende? Buscando respostas ali no cristianismo para essa situação que você estava vivendo naquele momento. Sim. Aí tive muitos momentos bons, né, no cristianismo, mas sabe quando você tá num local e você sente que deseja algo mais? Então foi isso que aconteceu. Então, desejando, né, me aprofundar mais sobre o assunto, de buscar mais, né, de tentar expandir mais o conhecimento, aí eu parti para o catolicismo, foi onde eu comecei a ter um estudo um pouco maior, né, sobre o Pai Nosso, o Credo. Então, quando eu estava me preparando para o batismo, aí eu tive uma outra experiência um pouco mais intensa, que eu não sabia orar, né, eu não sabia fazer o Credo. Então, imagina você estar ali, começando ali a fazer o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e de repente, cara, imagina, de repente, meu coração até quase saiu pela boca, porque algo correu do nada, sabe? Imagina algo correndo na sua frente, só que você não consegue ver. Você só escuta só o barulho dos passos correndo. Aquilo ali quase me infartou, pra ser sincero. E eu fiquei praticamente branco, sabe? Eu gelei todo, porque foi algo muito intenso. Eu ali, tentando decorar o credo, e escuto alguém correndo dentro de casa. E quando você olhou, procurou nos lugares, não viu nada, não encontrou nada, nenhuma explicação
física de uma janela ou uma televisão que estava ligado, nada, né? Nada, absolutamente nada. E depois desse período, eu comecei a ter medo de dormir sozinho, entende? Eu comecei a ter medo de dormir sozinho, porque quando não era pesadelo, e na maioria das vezes essa sequência vinha depois de um pesadelo, né? Então, assim, na época, quando a gente é bem ignorante sobre o assunto, a gente acha que alguém tá fazendo lá um feitiço, uma macumba e tal. Quando eu comecei a ter um acesso maior, né, à internet, comecei a buscar mais conhecimento, foi através que eu comecei, assim, que eu via dicas, né, do pessoal falando meditação, oração, meditação, que são dos processos, né, de desdobramento espiritual. Quando eu vi essa questão do desdobramento espiritual, comecei a ficar mais interessado, porque, tipo, quem não quer sair do corpo e ver o que tem lá do outro lado, né? E foi assim, foi através dessa questão que eu comecei a me interessar um pouco sobre o espiritismo, né? Então, onde que eu saí do catolicismo e fui para o espiritismo. E quando eu comecei a fazer as meditações, aquelas sessões de pânico e terror, elas pararam, foram diminuindo com o tempo, entende? Porque mais pra frente, né, que eu fui entender que quando você começa a fazer orações ou a praticar um pouco mais a meditação, o seu estado, né, emocional, ele vai fortalecendo a sua vibração, né? E com uma vibração mais elevada, isso dificulta o acesso às entidades externas. E na maioria das vezes, essas entidades externas que tentam chegar até nós são ali um espírito que sofreu, né? E como eu te expliquei, o local quando eu morava, né, na minha adolescência, onde eu morei na minha adolescência, foi uma fazenda, e nessa fazenda, nos porões, ainda tinha, né, os locais onde prendiam os escravos, né, onde agrediam os escravos. Então já era um Uhum. ambiente muito carregado, porque muita gente sofreu ali, Sempre né? fica resíduos, né, do passado, assim, a história fica impregnada e ela vai diluindo com o tempo, mas, assim, quem tem um pouquinho de sensibilidade ou uma sensibilidade forte, como você tem, acaba que sente com mais ênfase, né, esses vestígios de história que ficam no nosso caminho, né? Já teve momentos, assim, que eu fui visitar, né, um parente e tudo. Já teve momentos, assim, que eu não aguentava ficar mais do que 10 minutos, porque tinha vontades, assim, que eu dava vontade até de vomitar, entende? E eu só melhorava depois que eu fazia um banho de descarrego. E como Chega- que você começou a descobrir isso? Banhos de descarrego? Como que você procurou? Você descobriu sozinho? Alguém te ajudou? Como é que foi isso? Conta pra gente, porque agora eu fiquei curioso. Então, quando eu cheguei no xamanismo, quando eu comecei a frequentar na época o xamanismo, porque assim, quando eu comecei a me interessar pelo espiritismo, tinha um pessoal, né, na época que comentava sobre o xamanismo também e tudo. Então, quando eu comecei a me interessar também pelo xamanismo, assim, na base da curiosidade, quando eu frequentei um dos pontos, né, um dos centros religiosos, lá se conhece pessoas, assim, de todo tipo, né, são centros, assim, bem universalistas. Quando você conversa com um, geralmente ou essa pessoa faz meditações, e por aí vai. Então, assim, muita gente recomenda alguns banhos, né, sempre antes dos trabalhos espirituais acontecer. Então, foi quando eu tive um pouco maior de contato, né, com essas questões de banhos de descarrego, banhos de energização, até mesmo banhos, né, para limpar o ambiente, né, da própria moradia em casa, né. Então, assim, mas em questões de banhos mesmo, eu aprendi bastante na Umbanda, né? A Umbanda, ela tem essa questão, assim, um pouco mais enraizada também. Tanto a Umbanda quanto a Candomblé tem essa questão, assim, bem enraizada
dos banhos, né, de descarrego, banho para tirar olho gordo, banhos, né, para quebrar demanda. Então, assim, geralmente, né, nessas religiões afro, né, tem um pegada assim bem interessante de banhos, de que nos auxiliam para tudo praticamente, sabe? Então os banhos me ajudaram muito nessa fase também a lidar melhor com o que eu estava sentindo, né? Porque o que acontece? Imagina você estar indo trabalhar e de repente as coisas estão começando a dar errado, você ali começa a bocejar direto, você começa a se sentir bastante cansado, de repente você começa a se sentir angustiado e não sabe qual que é o motivo. Então, assim, geralmente sentimentos assim que ocorrem no dia a dia são olho gordo, entende? Nós seres humanos somos invejados em algum momento da vida. Ou às vezes, geralmente, né, o pessoal sempre fala que geralmente quem bota olho gordo na vida da gente são as pessoas mais próximas. Porque, e de fato é, né? Porque um desconhecido vai te jogar praga, vai te jogar o gordo, né? Geralmente um desconhecido não tem o porquê fazer Um isso, motivo de fazer isso, né? né? Geralmente é quem tá bem próximo de você que de alguma forma vai querer ali te atrapalhar, que pensa assim, opa, fulano tá evoluindo e eu tô ficando, né? Ou então, por E, que que ele conseguiu e eu ainda não consegui? Só que as pessoas precisam entender que tudo tem o seu tempo, né? sim, Talvez aquele momento é o tempo dele e você ainda não está preparado, mas sim, entender isso é muito difícil, né? sim. Então, imagina, vamos colocar nós dois aqui como exemplo. Vamos supor que você vai lá e compra um carro. Ah, mas eu nunca te pus olho gordo, não. Não, não, mas eu só tô dando um exemplo aqui para facilitar, né, para compreensão. Não, já estou deixando bem claro aqui registrado, porque, né? Mas Imagina, dando um exemplo aqui, imagina você comprar um carro e eu doido para comprar um carro. Praticamente eu posso invejar isso de você, sabe? Pessoas para desejar o sucesso de outras, na verdade, são poucas, né? Agora, para jogar praga, olho gordo, é a são mais, né? muitos. Sabe? Então são poucas as pessoas assim que a gente deva confiar, entende? E É, eu acho que, assim, quem ainda tem um pouco mais de mediunidade, a mediunidade ainda um pouco mais aflorado, eu acho que isso ainda vem com mais força, ou é impressão minha? Porque, tipo, parece que como a gente já tem um canal ainda, um canal um pouco mais aberto, uma antena mais aguçada, eu acho que isso vem impregna um pouco mais forte. E aí a gente pensa que é uma coisa e vem aquela confusão na mente e acaba que é outra. Isso acontece com você ou é paranoia aqui da minha cabeça? isso é com a maioria, né? Que tem um grau assim mais desenvolvido, né, da mediunidade. Se a pessoa ela não trabalhar essa questão, é duas ou uma, né? Ou ela fica louca, ou ela fica bem desnorteada, ou as coisas não começam a fluir na vida. Porque assim, quando a pessoa ela tem um grau de afloramento bem apurado, ela recebe comunicações de vários locais, né? De várias entidades ao mesmo tempo. É como se tivesse uma antena e essa antena realmente ela estivesse recebendo várias informações ao mesmo tempo. Então isso atrapalha bastante o dia a dia da pessoa, porque acaba que chega um momento que a pessoa simplesmente não começa a ver sentido na vida, ou ver a vida, né, de uma maneira mais cinza, né, sem cor nenhuma. Sim. Às vezes a pessoa ela sente, né, a vida um pouco mais robotizada, né? Então é uma pessoa que acaba vendo menos alegria, entende? Ela pode até se sentar com os amigos ali, rir no momento, mas no fim ela não vê nenhum sentido naquilo, entende? Então, ou quando a pessoa ela não chega num grau assim, vamos supor que seria uma depressão, né? Ela acaba alcançando a depressão justamente Sim.
desequilíbrios, né, mediúnicos. Mas quando ela não alcança esse estado, ou caso esse estado seja um pouco mais intenso e a pessoa não cuida, ela acaba desenvolvendo, né, alguma doença psicológica. Então, assim, no início, eu passei por altos perrengues, sabe? Então, assim, as religiões, desde o cristianismo, né, cada uma delas foi tratando uma questão, né, um defeito que eu tinha, né? E foi trabalhando, né? Foi através de cada uma dessas religiões que eu passei, o cristianismo, o catolicismo, o espiritismo. Hoje me vejo como mais universalista, né? Mas, assim, graças a cada uma delas, eu consegui, né, reconquistar minha fé, porque, assim, antigamente eu era um ateu. Eu não via sentido em nada disso, em religião, entende? E hoje eu vejo um universo incrível. A gente vive fases, né? Eu costumo dizer isso. Eu acho que a gente, para quem está escutando a gente agora e está vivendo isso ou passando isso, eu sempre vou bater nessa tecla, porque esse podcast é para vocês, não só para vocês, como para todo mundo, que isso aqui vai ser uma troca, né? Uma conversa, a gente vai conversar, a gente vai trocar experiências, e acaba que essa troca de experiências sempre ajuda, né? Então, assim, a gente nunca encontra uma resposta em um único lugar. Eu costumo brincar que é como se fosse fases, né, Lucas? Então, assim, a gente tem até um ponto onde, por exemplo, o catolicismo nos ajuda, só que parece que chega um ponto ali, um período, um espaço que a gente quer saber mais, só que aquela doutrina, aquele dogma não ajuda mais, não tem mais aonde ir. Parece que chega no final e aí você precisa então encontrar um novo começo, mas assim, você já tem aquela bagagem do passado e você começa, é como se fosse uma evolução. E foi isso que aconteceu com você, né? Você passou pelo catolicismo, aí você foi fazer a meditação, porque uma foi complementando a outra, não é? Sim, sim. Só que a mesma resposta eu poderia ter encontrado também no cristianismo, no catolicismo, em cada uma delas. O problema é quando o ser humano fica estagnado em uma cultura religiosa. Por exemplo, do que adianta a pessoa frequentar uma igreja, um terreiro, ou até mesmo um centro de meditação, se ele mantém a vida da mesma forma, entende? Sim. Então, assim, eu acredito que foi uma forma, né, da espiritualidade tentar me movimentar com a intenção de me ajudar a desenvolver, né? Mas, assim, se eu tivesse um coração mais aberto, tanto no cristianismo ou em cada uma dessas religiões em qual eu passei na época, eu poderia ter permanecido, sim, em cada uma delas, né? Em apenas uma delas e não ter precisado de pular galho em galho. Mas chegou, Entendi. né, que quando a gente fica estagnado e fica sempre na mesma coisa, sem evoluir, acaba que eles tentam meio que nos empurrar para outras situações para que a gente possa, né, abrir um pouco mais o coração. Então, assim, na época eu tinha um coração mais fechado, né? Eu não era uma pessoa totalmente humilde, sabe? Eu via, naquela época, para mim, eu via um mundo bem cinza mesmo, onde que o ser humano ele não tem coração. Só que quando a gente começa a, a desenvolver mais essa questão, a gente começa a ver o mundo como ele realmente é. E o mundo ele é lindo, entende? Imagina você sentar, né, em um local e sentir ali o frescor de um vento, ou até mesmo, né, aquele leve calor do primeiro raio de sol do dia, né, que é um calor assim, bem aconchegante. Então a gente começa a aproveitar mais a vida nos mínimos detalhes, né? Coisa que antigamente, quando a gente tem um coração fechado, a gente deixa passar percebido. E por falar em aproveitar a vida nos mínimos detalhes, vou pegar esse gancho seu aqui para falar para todo mundo que está escutando a gente aqui agora. Vamos aproveitar tudo nos mínimos detalhes, inclusive o Instagram aqui do nosso Sociedade Paranormal. Entra lá no Instagram, gente, segue a gente, que lá vai ter conteúdos exclusivos, vai ter foto, vai ter
matérias, vai ter dicas para você lá. É muito simples, é Soci de Sociedade, Soci, S-O-C-I, Paranormal, tudo junto. Segue a gente lá, vamos crescer essa comunidade, vamos crescer esse clã lá no Instagram, porque vai ter muita coisa boa vindo para vocês, muita entrevista legal, muito convidado bacana, e lá você também vai poder indicar um convidado para falar aqui, ou até mesmo você que está nos escutando aqui ser um dos convidados para vir contar a sua experiência. E por falar em experiência, Lucas teve uma experiência, assim, por um tempo até muito grande com a cultura dos povos originários, né, Lucas? Como que foi isso aí? Você participou de uma tribo? Como é que foi esse período de evolução na sua vida? Foi um dos períodos mais intensos e incríveis. Nossa, foi um período assim maravilhoso mesmo. Recebeu um convite para participar? Você teve uma visão de que você iria? Como que foi? Como que começou? Como é que foi isso? Que é uma curiosidade, porque não é todo mundo, né, que frequenta uma religião tão primária, né? Que é uma religião primária. Sim, sim. Eu sou um remanescente indígena, né? Meus ancestrais, eles foram indígenas, né? Então, assim, eu sempre me identifiquei com os meus ancestrais, eu sempre tive essa pegada, comecei a desenvolver, né, essa pegada um pouco mais assim, pro lado indígena, depois das minhas experiências anteriores, né? Então, comecei a ter uma sintonia, uma identificação maior com o xamanismo. Então, através de um convite, né, eu fui conhecer um centro religioso e lá eles faziam uso, né, da ayahuasca, que é uma medicina sagrada, né, indígena. Muito famosa no mundo, né? Sim, sim, é uma bebida, assim, incrível, bem incrível, assim, vamos assim dizer. E quando eu participei da minha primeira experiência, eu não senti absolutamente nada, né? Mas assim, a todo momento eu estava sendo amparado, né? Pelos mestres da casa, pelo dirigente, né? E pelos colaboradores, né? Que ali estavam também, que participavam, né? Que ficavam ali de olho, né? Para não acontecer nada. Cambone, né? Vamos assim dizer que o Cambone é um termo usado assim no na Umbanda ou no Candomblé. Vamos assim dizer que seriam cambones, né? Do local. E na primeira experiência eu não senti absolutamente nada. Então, mas eu senti assim uma paz gigantesca. Então, eles me chamaram, né, para participar novamente do trabalho depois de 15 dias. Então, retornei em 15 dias, né, no local, consagrei novamente a medicina. Eu sentei na colchonete, do colchonete, e fiquei em estado de meditação. Fui lá, fechei os olhos, me ajoelhei, né? Fechei os olhos, relaxei todo o meu corpo, né? E fechei os olhos. Aí a medicina ela foi começando a fluir um pouco mais na minha consciência, no meu corpo. E quando eu abro os olhos, começo a ver assim diversas mirações, né? Visões, e através dessas visões você começa a ter um vislumbre, né? Sobre o futuro, eu acho esse fator, assim, para quem já tenha participado de uma experiência dessa, vai saber o que eu estou dizendo, porque ela proporciona, né, todo esse tipo de experiência. Teve pessoas, assim, que teve experiências, assim, no qual teve um vislumbre de uma vida anterior, né? Então, assim, eu tive um pequeno vislumbre, né, do meu futuro, porém, foi um vislumbre, assim, bem curto. Mas quando eu pisquei o olho novamente, eu comecei a ver vários vultos, né, assim, dançando em torno do fogo,
sabe? Essa bebida, ela, no caso, ela, você acha que ela aguçou um pouquinho mais a sua sensibilidade ou foi apenas um efeito dela, assim? Ela, ela foi o pontapé inicial para o meu desenvolvimento, né? Ela ajudou a aflorar muito mais, né? A minha percepção, a minha mediunidade. Então, assim, através dela, eu me desenvolvi, assim, de uma forma bem legal. E, porém, eu não queria me apoiar somente à medicina, né? A uma medicina que é sagrada. Porque para os índios é uma medicina sagrada. Então, assim, eu não queria banalizar aquilo, eu não queria usar uma medicina como Uma uma... válvula de escape, né? Isso. Então, já sabendo que era uma questão mediúnica, foi através desse fator que eu comecei a procurar um terreiro, né, próximo à minha casa, o intuito, né, de desenvolver essa mediunidade, de obter uma compreensão maior. Então, assim, meu coração estava aberto, né, para conhecer uma religião totalmente nova, que é uma religião, assim, geralmente religiões afro-brasileiras, elas têm um preconceito gigantesco, né, por questões, assim, que o pessoal acaba, né, falando questões de macumba, feitiço, isso e aquilo. Eu não vejo dessa forma. Que é completamente errado, gente. A É, gente vai falar aqui com pais de santo, com pessoas que recebem entidades. A gente vai ter vários convidados aqui para a gente mostrar para vocês o quão linda é, o quão lindo é o candomblé, o quão lindo é o espiritismo, o quão lindo é todas as religiões. Então, assim, aqui no Sociedade Paranormal, a gente não defende nada errado, porque todas são certas, lindas e eu acho que todas merecem um grande respeito, né, Lucas? Porque cada uma ensina a gente uma coisa que a gente precisa naquele momento. e o interessante é que em todas elas eu fui bem acolhido, né? Tanto no Sim. cristianismo, catolicismo, espiritismo, budismo. Então, assim, quando eu fui acolhido, né, praticamente pela Umbanda, né, eu tive boas experiências, fui bem amparado, né, tanto pelas entidades do local. Então, assim, eu cheguei de coração aberto mesmo, tive, né, uma compreensão maior, me auxiliaram, né, nos banhos, né, para fazer quando caso eu me sentisse ruim, né, em dado período Uhum. de tempo. Foi um período, assim, que eu me resguardei bastante também, né, porque na época eu era, assim, pessoa de farra, né, eu Hum. aprontava bastante, É, né, eu aprontava muito. eu lembro. Então foi uma época assim que eu acabei me voltando um pouco mais para dentro mesmo de mim, com o intuito assim, de me tornar um ser humano melhor, Eu, sabe? eu, eu tenho a impressão, assim, que a gente precisa realmente passar por isso, porque, por exemplo, quem tem essa sensibilidade de ver, né, de ter contato, de escutar, de ver vultos, a gente precisa passar pelo espiritismo, porque ali no espiritismo não é só isso, tá? Mas ali ele vai ensinar para a gente, não sei se você tem essa percepção, mas ele mostra para a gente que a alma é imortal, que a gente vai, mas a gente volta, que a gente precisa cuidar da nossa alma aqui para que a gente melhore os nossos karmas e dharmas, né? Aqui para a gente não poder voltar com mais dívidas. Só que chega um ponto que a gente precisa entender dos contatos, a gente precisa entender da manifestação, a gente precisa entender do processo físico. Eu acho que esse processo físico, a Umbanda, ela está muito mais, é, é, como eu posso dizer, aberta para te explicar isso logo de início, né? Você teve essa sensação, tipo assim, porque a parte espiritual, o espiritismo, o catolicismo, eles explicam muito bem, mas o contato, o porquê que você está vendo, a incorporação, a fala, o vulto, eu acho que a Umbanda, o Candomblé, eles falam muito mais aberto com as pessoas, ou eu estou enganado? Assim, é loucura da minha cabeça.
Sim, ele na Umbanda, né? Tanto na Umbanda, no Espiritismo, né? Eles têm um pouco mais de profundidade sobre o assunto. Mas assim, no cristianismo também tem essa questão profunda, mais profunda, né? Porque quando a pessoa ela fala, né, em línguas estranhas ou vai fazer uma revelação, praticamente seria uma forma de mediunidade também, sabe? Então, assim, cada cultura tem uma forma de tentar tratar, né, essas questões de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o cristianismo, uma pessoa que está ali falando em línguas estranhas, né, tendo visões, eu não sei quais são as outras, né, as outras, os outros toques, né, vamos assim dizer, do manifestações, né, do Espírito Santo, né, que eles falam, estão Uhum. em torno ali do Espírito Santo, né, então assim, no meio do cristianismo protestante, ali seriam obras do Espírito Santo, né. Sim. No espiritismo, quando uma pessoa começa a fazer a psicografia, ou ministrar também uma palavra, né, canalizar uma palavra de um mentor, ali você vê que já é mais os mentores espirituais. Então, por exemplo, se no cristianismo é o Espírito Santo, para o espiritismo seriam os mentores, na Umbanda seriam as entidades, né, os caboclos, Preto Velho, Erê, o Candomblé seriam ali, né, através dos orixás, e por aí vai. Cada religião, elas veem, né, todas elas têm uma manifestação espiritual, mas cada uma vê de uma forma, né, trata a mediunidade de uma forma diferente. E você, meu caro Lucas, já teve contato com o seu mentor espiritual, o seu orixá? Como que me conte isso, porque que agora eu já estou curioso. Já tive, sim, contato, né, Como foi esse contato? Nos fale, porque assim, eu acho que está todo mundo curioso para saber como foi esse contato. Se foi um guia, se foi um mentor, se foi. foi através do meu preto velho, né, que é um que me acompanha, né, é o que mais, assim, está comigo, assim, nos meus momentos de aflição e que me ajuda bastante. E teve um momento, né, que eu estava sentado ali no toco, estava sentado no toco, quando ele falou assim para mim para eu tomar um pouco mais de vergonha na cara. Levou um puxão de orelha. Foi, E ele foi, te né? falou o porquê desse puxão de orelha ou não? Como é que foi? Sim. Porque assim, as entidades, né, principalmente um preto velho, ou quem trabalha com Exu vai saber, assim, geralmente quem frequenta esses locais sabem mais ou menos como é que é. Eles são muito diretos, né? Eles não têm essa questão de passar a mão na cabeça. É muito difícil de ver uma entidade passando a mão na cabeça. Sim, eu sei muito bem. Muito bem. O preto velho, ele mandou tomar vergonha na cara, porque assim, eu tava muito estagnado na vida, não tava vendo motivação nenhuma, né? E quando ele me chamou essa atenção, foi para que eu me despertasse, né? Para ter Uhum. vivências, começasse a correr um pouco mais atrás dos meus objetivos, porque eu estava muito parado, né? Então era uma maneira de dele me colocar assim para me movimentar novamente, sabe? Então, assim, ele é uma entidade assim que não aceita, né, mentiras, né? Eu acho que é óbvio, né, para a maioria, que muito deles, Eu não entendi, ele não aceita? muitas mentiras, né? Ele é Ah, sim, sim. isso. Assim, na maioria deles, eles sabem, né, quando a gente está mentindo. Então, se a gente tenta mentir assim na frente, é complicado. Aí fica mais feio ainda, né? É, então, eles gostam, né? A maioria deles gostam quando a gente é mais sincero, né? Quando a gente expressa, né, de coração. Então, assim, foi uma fase, assim, bem no início mesmo, quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com eles, eu tive mais esses puxões de orelha mesmo para me despertar para a vida, né? Porque eu tinha uma vida, assim, muito parada, muito estagnada mesmo. E então foi uma forma, né?
deles trabalharem comigo, de me ajudar, né, a desenvolver meu potencial, né? Hoje, graças a eles, né, e ao bom Deus, hoje eu vejo um pouco mais do meu potencial, algo que eu não via anteriormente, né? Entendi. E assim, puxando esse gancho do contato com o Preto Velho que você acabou de nos contar, talvez surja na cabeça eh, das pessoas que estão escutando, que também surgiu aqui na minha, como que foi essa diferença, essa diferenciação, tipo, do primeiro contato que você teve com este contato com o Preto Velho? Houve uma diferença? A diferença é porque você estava mais evoluído, ou é diferença mesmo de energia, diferença de entidade? Como que é, se você for relacionar a primeira experiência que você teve lá, quando você falou do vulto, do quarto, à noite, e com o encontro com o Preto Velho, qual é a diferença? O que que muda, assim? Nossa, a diferença ela é muito grande, porque a do vulto foi totalmente em pânico, eu fiquei praticamente em pânico, né? Foi algo muito assustador mesmo. E quando eu tive já, agora, minha experiência com as entidades da Umbanda foram lindas, né? Então, assim, quando eu conversei, né, com o meu mentor, né, que é o Preto Velho que se manifestou, foi algo muito lindo. Eu me senti praticamente leve, entende? Leve ao ponto, assim, de que eu não sentia peso nenhum sobre o meu corpo, sabe? É uma experiência, assim, muito pacífica, assim, de muita paz. Uma experiência muito linda, né? Acredito que muita gente que teve, né, o contato com essas entidades vai saber o que eu estou falando. É uma experiência, assim, magnífica mesmo. Uma experiência muito única. Então, comparando essas duas, você consegue então identificar que talvez aquele seu primeiro contato lá na sua adolescência, talvez fosse de uma energia não tão boa, digamos assim, que estava aproveitando ali um pouquinho do início da sua iniciação, né, do seu gênesis nesse caminho para tentar se aproveitar ou não, assim. É, o que que acontece? Para muitas culturas, né? Nós, seres humanos, já teve um alto grau, né, de passagem aqui na Terra. Vem, volta, depois vem novamente, depois volta, que é o encarne e desencarne, né? E nesse encarne e desencarne, muitas das vezes a gente acaba ferindo alguém, maltratando alguém, fazendo mal, né, a uma pessoa. Então, assim, eu não sei se no passado eu fui uma pessoa boa, entende? Então, assim, possivelmente, algumas pessoas até falam, né, que questões de obsessores foram entidades no qual tem um imenso ódio, né, sobre a gente, sabe? Então, assim, pode ter sido, talvez toda essa experiência assustadora que eu tive no passado, pode ser fruto de algo que eu cometi em uma vida anterior. E que você precisava meio que se redimir nesta, né? Sim. Então, assim, vamos supor que eu tenha ferido a tal ponto que essa entidade queira me levar para o outro lado a custe o que custar, né? Então isso acontece. Às vezes a gente comete erros, né, no passado e a gente tenta sanar, né, no decorrer de toda essa trajetória, sabe? No início a experiência ela foi assustadora, mas no decorrer, né, de toda a experiência, dessas vivências, né, de busca que eu tive, isso foi se minimizando com o tempo. E hoje quando eu sinto uma presença assim bem negativa em torno de mim, eu tento manter a calma, né? Tento relaxar, tento identificar qual seria esse motivo, né? O motivo da presença. Dependendo, vou lá, preparo um banho, né? Para descarregar, né? Tirar a densidade do corpo. Dependendo do ambiente, também, se em casa estiver carregado, eu vou lá, preparo um banho específico, né? Caso alguém queira fazer, né, em suas casas, basta ferver, né, um banho de manjericão. E depois que ferver esse banho de manjericão verde,
É só coar ali o banho, né? E passar, fazer a limpeza normal da casa. Vai lá, varre a casa, passa um pano normal e depois passa o banho, né? No chão, de dentro para fora. Que aí você vai perceber um ambiente muito mais leve do que estava antes, Uma né? boa dica, boa, barata, né? Com coisas que todo mundo tem em casa. Sim, é uma maneira assim de descarregar o ambiente, né? De trazer uma energia, né? Mais mais bacana, né, para dentro de casa. Quem tem gato, cachorro também, são animais que ajudam a canalizar, né, todas essas energias. Normalmente os cachorros eles tendem a, a demonstrar um pouco mais do que está acontecendo no ambiente, sabe? Se uma pessoa for assim de brigar, se for um ambiente assim de muitas discussões, existe uma alta chance, né, do cachorro ele demonstrar um pouco mais de agressividade com visitas. Sabia disso? Não, eu não sabia, sério? Sim, sim. Olha, isso é novo. Então, assim, se quando o cachorro é muito bravo quando chega a visita, é porque alguma coisa ali no ambiente está favorecendo para que o cachorro tenha aquela reação, é isso? Porque o cachorro ele tem essa questão assim de manifestar um pouco mais o que está no ambiente, né? Diferente dos gatos, o cachorro ele tem essa maneira. Ou quando o cachorro está muito triste, o cachorro ele expressa a energia do ambiente. Acontece, né, do cachorro ficar manso, né, por um tempo e de repente fica agressivo totalmente. É um ponto de atenção que o dono ali deve prestar atenção, que talvez não é só um estresse, pode ser que alguma coisa espiritual está acontecendo ali e ninguém está percebendo. Então, cada animal tem uma forma de expressar o que está no ambiente. Geralmente, os gatos, eles puxam, né, e descarregam, né, para fora. Agora, o cachorro, ele manifesta o que está dentro do ambiente. Entendi. Uma boa dica. Então, ferveu a água, colocou ali quantas folhinhas de manjericão ali na água, é o suficiente? Quantas? Uma, duas? Para colocar um molho, né, de manjericão, né, Ah, molho, banho, um tá? manjericão verde, né? Não é o seco, não. Aquele verdinho que igual coloca em pizza. Olha, se for o seco, tem que deixar ferver um pouco a água, né, não ferver Uhum. muito, mas aí jogar ele para hidratar, né, praticamente. E depois é só coar, né, e passar no ambiente. Se for o molho verde, né, é só dar uma macerada, né, amassar um pouco bem as folhas no meio da água, né, deixar para ferver um pouco também e coar e passar dentro da casa. Entendi. E isso, assim, a pessoa pode passar de dia, de noite, a qualquer hora, né? Não tem horário, não tem dia específico, não. Sentiu que o ambiente está pesado? Chazinho de hortelã, chazinho de manjericão na casa inteira. Sim, sim, pode fazer, né, na casa inteira. É bom também separar um pouco desse banho, porque aí vai lá, a pessoa vai lá e aproveita também faz um banho de descarrego, né, do pescoço para baixo, né? Toma um banho normal, depois vai lá e também toma um banho para descarregar também, que ajuda bastante. Geralmente é recomendável fazer uma vez na semana, né? No mínimo uma vez no mês, mas aí a pessoa ela começa a perceber uma energia muito melhor do que estava antes. Um- uma dúvida que eu. Não é uma dúvida, é meio que um pedido. Por exemplo, o Lucas de hoje, o Lucas que já passou por todas essas experiências, que passou por todos esses ensinamentos em diversos meios de religião. O que que o Lucas hoje falaria para um jovem que está em casa, sem saber o que ele está vendo, sem saber o que ele está sentindo, que está confuso? Aquele jovem de hoje que seria o Lucas da paralisia do sono lá do passado. Qual que seria, o seu conselho? Qual que seria a sua fala para esse jovem que talvez está nos assistindo, nos escutando agora? Essa é uma boa pergunta, porque eu não recebi, né, essa orientação na minha época. Então, assim, foi como se fosse um tiro no escuro, né? Eu fui andando, andando, andando até saber o que realmente estava acontecendo. Mas hoje eu posso orientar para o pessoal, né, que está vivenciando por tudo isso,
é que tenta encontrar, né, principalmente um ponto de comunhão com Deus em si, né? Pode ser que seja através de uma oração, né? Uma prece, caso necessário, frequente, né? Por um tempo, uma igreja, ou um terreiro, ou um centro espírita, né? Que seja, né, de sua preferência, mas também que una, né, essa questão da espiritualidade junto com a ciência também, entende? Dependendo do ponto, né, seria interessante, né, um médico, né, especialista da área, porque também, em questões de mediunidade, tem sintomas da mediunidade que se assemelha também a uma ansiedade, a uma depressão. Então, assim, é interessante também olhar por essa questão científica para que a pessoa ela não pense também que é tudo espiritual, pois tem uma diferença, né? Embora os sintomas sejam semelhantes, tem uma diferença entre o que é espiritual e o que não é. Então a pessoa ela não pode confundir esses dois pontos, senão ela acaba tratando a vida como algo assim, corrigindo, né? Senão a pessoa ela começa a achar, né, achar na vida que tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual, né? Tem essa Que é o, questão, né? que é o que o Chico Xavier sempre falou, né? Que é o suicídio passivo, aquele que a pessoa vai se matando ali porque acha que tudo como é que fala? É espiritual, é obsessor, é isso, mas quando vai ver, estava com uma gripe. E se Sim. tomasse um remédio, já melhorava aquilo e seguia a vida, né? Uhum. Então, assim, tem questões que é espiritual? Tem. Tem questões que tem que ser tratado pela ciência? Tem. Então, assim, a ciência a religião, né, e a ciência, elas têm que andar junto, lado a lado. Se a pessoa ela tomar tudo na vida como algo espiritual, ela vai ficar estagnada na vida, sabe? E às vezes é algo simples que pode ser tratado ali por um psiquiatra, por um psicólogo, né? Então, se a pessoa ela tem que ter o coração e a mente aberta. O problema de hoje em dia da sociedade atual é que elas têm um preconceito, né, do psicólogo, de um psiquiatra, porque acham que estão ficando que são coisas para doido, né? Só que não, são especialistas, né, que estudaram na área, que têm todo o conhecimento, né, para ter domínio sobre o assunto. Então, às vezes, algo pode ser resolvido com apenas uma medicação, sendo tomado por alguns meses, né, ou por alguns dias, resolveu, sabe? Então, assim, é, é interessante buscar o lado espiritual, desenvolver esse lado, é muito interessante. Mas também, dependendo da intensidade, é interessante também buscar o lado científico para tentar alinhar os dois pontos na vida para ter uma vida mais plena, né? E mais saudável também. É a ciência e o espiritual andando lado a lado, né? É aquele exemplo, se a lâmpada queimou, não é espiritual, é porque estava no período de validade dela, é só trocar que ela vai acender de novo, né? Assim, não é tudo, mas também pode ter coisas de que a lâmpada queimou por uma manifestação, então, assim, a pessoa precisa começar a observar a sua vida e suas vivências com mais cuidado e mais cautela, né? Não ficar só focado que é uma coisa, porque não pode ser várias outras ou todas ao mesmo tempo, né? Porque assim, Deus, ele deu, né, o conhecimento ao ser humano, né? Em algumas culturas, né, o cristianismo chama, né, de Deus, no xamanismo chama de grande espírito, né? Então, assim, Deus ele tem vários nomes, né? Mas em torno a gente vê como apenas um, né? Uma grande consciência cósmica, tudo. E então ele deu conhecimento a nós seres humanos, né? Para que a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade
de podermos desenvolver, né, de acordo com as situações que a gente vivencia, sabe? Então, assim, ele deu a ciência aos seres humanos. Então, assim, imagina naquela época um índio vivendo no meio do mato e de repente ele anda e de repente ele olha para uma planta e fala assim: Nossa, isso aqui vai servir para minha dor de cabeça. Como, né? Como que teve esse insight de que aquela planta serviria para aquilo? É algo bem surreal, né? A cura, ela é espiritual. Então, se hoje a gente tem medicamento e tudo, é porque teve todo um processo intuitivo, né? Teve todo um processo até chegar no ponto que a gente teve hoje. Então, imagina sair de uma planta, né? Que antigamente eram chás, né? Que eram utilizados. Imagina sair disso e virar um comprimido que a gente tem hoje. Então, foi algo que também evoluiu com o tempo. Então, hoje temos vários recursos para que a gente possa ter um pouco mais de bem-estar, né? Então, se é algo físico, então tem que tratar o físico também. Quando é algo espiritual, a gente trata o espiritual. Então, a religião em si, ela trata essa questão espiritual, né, da gente. Então, se a pessoa ela for cristã, eu recomendo ir numa igreja cristã, né? Mas que sempre mantenha o coração aberto. E que sempre mantenha também o coração aberto para conhecer outros centros, né, religiosos, para Complementar um pouco mais aquele conhecimento que você está adquirindo naquela que você já tem afinidade, né? Mas a partir do momento que ela percebe também que é algo físico, não custa nada, né? Frequentar um médico, né? Para que seja avaliado, né? Uma situação. A fé, ela pode curar bastante coisa. Só que a gente, como ser humano, a gente também tem que fazer a nossa parte, entende? Como vou pedir a Deus ajuda para ser curado em algo se eu também não estou tomando a iniciativa? É nisso que as pessoas elas têm que pensar. Como você quer desejar tanto algo na vida se ela não toma iniciativa sobre isso? Uma outra dúvida é que você já teve momentos inusitados, assim, engraçados, constrangedores, por conta da sua sensibilidade, algo que tipo você foi foi tão inusitado ou não, assim, como que funciona? Você já teve experiências assim? Uma experiência inusitada, Sim. momentos assim engraçados, eu acabei não tendo nenhum, pra ser Todos foram com pânico. Mas teve assim muita gente que tem umas experiências interessantes. Eu já não tive muitas experiências assim engraçadas, não, sabe? Todas foram com pânico. A maioria no início foi no pânico mesmo. Meu Deus. Gente, então assim, vai ter gente que vai ter uns momentos assim mais de leveza, outros que vai ser no perrengue, mas tá valendo tudo, né? Sim, sim, mas todo mundo acaba tendo uma experiência magnífica, sabe? Até através dos sonhos, as pessoas elas têm, né, uma experiência magnífica. As pessoas têm que confiar um pouco mais, né, nos sonhos, porque os sonhos também trazem bastante significados, no dia a dia, né? Eu vejo o sonho como uma porta de entrada também para interpretar o que pode acontecer, sabe? Eu acho muito interessante. Então o sonho ali pode ser a porta de entrada para muitas premonições ou muitos anúncios, né? A gente costuma não dar muita atenção para os sonhos, né? A gente pensa, é a mente inventando, ou é a criatividade aguçada, mas não, ele pode ser sim uma porta de entrada, ou um anúncio, ou uma faísquinha do que talvez está passando despercebido ali pela sua visão enquanto você está acordado. É isso? Sim, porque é a forma que a espiritualidade tem, tipo, aqui vai acontecer alguma coisa, então se prepara. Então o sonho é mais ou menos essa porta de entrada, porque acredito que muita gente já sonhou com alguma coisa e no dia seguinte foi lá e pá, aconteceu. Então, e o famoso déjà vu, né? Aquele, opa, já vivi esse momento. Déjà vu,
Então, a espiritualidade ela é muito complexa. A forma, né, como eles querem, eles nos dão o livre-arbítrio, sabe? Mas a forma como eles tratam de auxiliar, né, de toda a nossa jornada terrena é muito, muito legal, né? É diferente para cada um, mas é meio que tudo conectado também ao mesmo tempo. Se a gente fosse hoje resumir assim, é, o que seria a espiritualidade para você, assim, o que que você falaria em resumo depois de todas essas vivências, depois de todas essas manifestações que você viveu, é, as coisas que você aprendeu, as coisas que você viu, as coisas que você sentiu, o que que hoje pro Lucas seria espiritualidade? Espiritualidade para mim seria família, porque as entidades em si que nos acompanham, né, os mentores, para alguns Espírito Santo, para outros, entidades para uns, né? A espiritualidade seria praticamente para mim uma família. Por quê? Porque família é responsável por nos guiar, né? Responsável por nos zelar também, né? Por cuidar da gente, nos guiar, proteger, né? Nos orientar. Então, a espiritualidade é como se fosse uma família, né? Um mentor espiritual, por exemplo, é como se fosse um pai ou uma mãe, né? Que está ali para chamar atenção se necessário, para nos amparar se necessário, nos dar coragem, funcionar também. Então, a espiritualidade seria a família. Muito bom. Lucas, você viveu um período assim em que você conseguia canalizar essas entidades de forma física em você. Como que era isso? Como que era essa experiência de poder canalizar algo tão maior, tão mais sublime, divino, no nosso corpo matéria? Se passa por um processo, você precisa estudar, você precisa... Como que isso funciona? Você fala sobre a incorporação? Sim, isso mesmo. Agora todo mundo vai ficar com medo em casa. É um processo incrível, né? Mas ele acontece de forma bem lenta. Porque o processo da incorporação, quando a gente está ali na gira, quando tudo está acontecendo, é o momento que a entidade, né, que nos acolhe, ela observa cada movimento do nosso corpo. É onde que acontece todo o estudo, né, do nosso corpo, praticamente. Então, a partir do momento que a gente vai se preparando, eles também vão se preparando lá no outro lado. Então, no início, a gente sente a presença, né, deles. Com o tempo a gente vai distinguindo melhor, né? Quando é um preto velho, quando é um caboclo, um herê. Com o tempo a gente vai distinguindo melhor essas energias. Então, através disso, né? Através dessa sensibilidade, alguns começam até a sentir o cheiro, né? Do local, do ambiente, até da própria entidade. E quando você menos espera, já está acontecendo. Entende? Quando você menos espera, você está ali, você e a entidade você. É duas consciências se transformando em uma. É como se fosse um chamado, assim, esse é o momento e aí ele acontece. Não é algo que foi planejado, é algo que acontece no momento certo, de uma forma que ninguém espera. Ou tem o momento certo, ou não. Como que funciona isso? Na incorporação, a incorporação ela é meio que bem individual, né? Tem pessoas assim que ficam bastante tempo tá ali, sentem a energia da entidade, mas não conseguem incorporar. Tem outros que só de pisar no terreiro já tá ali já girando praticamente. Tem outros que requer um pouco mais de tempo. O meu demorou um tempinho, né, para a incorporação acontecer. Mas aí é como te expliquei, foi no início, foi sentindo a sensibilidade, né, a presença da entidade. De repente,
aconteceu e no corpo ele foi se moldando a forma da entidade, né? Então, quando veio o preto velho, por exemplo, você via ali a mão de um velho, né? Se o preto velho, por exemplo, caso alguém tenha um preto velho que tem barba, a pessoa vai ali e vai sentir a barba do preto velho, mesmo com os olhos abertos. No início vem essa questão de consciência, né? A maioria ela acaba sendo médium consciente no início. Aí com o tempo, né, de desenvolvimento, vai passando pelas etapas, né? Aí começa a ficar inconsciente, semi-inconsciente, até chegar no estado de inconsciência, né? Onde que a somente entidade está ali presente. Então, no início, muitos médios acabam sendo conscientes mesmo, né? Porque é um momento onde que o médium e a entidade estão ali realmente se conhecendo, é um período onde que a pessoa vai começando a ter um pouco mais de sintonia com essa entidade, conhecendo mais a energia dela. Aí no semiconsciente você só está ali vendo o que está acontecendo, mas você ali vê o braço. Não, na verdade você só está ali, você só é o espectador, a entidade está ali e está falando tudo. Já no inconsciente, né, a pessoa já não vê mais nada, só está ali a própria entidade. Há uma questão de entrega maior. Isso tudo depende do desenvolvimento do médium, né? Do grau de entrega deles, né? Então, tipo de experiência também seja para quem recebe ali um Espírito Santo na igreja evangélica também. Porque cada religião, né, tem a sua forma de manifestar, né, a sua própria mediunidade, né? Então, acredito que seja uma experiência bem semelhante, quando a pessoa sente aquela energia positiva, né, na igreja, aquilo ali é a presença do Espírito Santo, né? É o mesmo processo, porém com nomes diferentes e com estilos diferentes, mas assim, é tudo o mesmo processo de conexão, podemos dizer assim. Sim, é o mesmo processo de conexão. E nessa vida toda disso, de trabalhando, buscando respostas, você já passou por algum preconceito, tipo de pessoas acharem estranho, de afastarem, tipo de... Já houve preconceito quando você talvez expôs isso para alguém? Como que foi? Porque eu acho que eu sofri alguns preconceitos ao longo da minha vida quando eu ia falar, quando eu falava de espiritualidade. Você já passou por isso? Um preconceito, um constrangimento, algo do tipo? O preconceito maior que eu tive foi da própria família. Com o pessoal em si, né, com os meus amigos e colegas, quando girava um assunto, né, em torno disso, demonstravam bastante curiosidade sobre o assunto, né? Agora, eu tive um preconceito maior. Muitos iniciaram, né, no berço cristão e tudo, então, para muitos deles, né, cada situação que acontece seria coisa do demônio, né? Então, assim, como eu te expliquei, geralmente as religiões afro-brasileiras, elas têm uma questão de preconceito gigantesco, sabe? Então, acredito, né, que até quem esteja nos ouvindo, por exemplo, já tenha passado por esse processo, até mesmo com a própria família, né? Ou até mesmo com um conhecido, né? Tipo, a coisa vai lá, dá errado, vai lá e acha que é a pessoa que está fazendo. Entende? Tem um preconceito muito enraizado nisso. É, isso mesmo. Eu sei que, tipo, quando eu encontrava alguém que demonstrava 1% de interesse, ou que não ficava com medo, ou que me acolhia para escutar, eu me desabafava. Quantas vezes eu desabafei para você, né, de coisas, nossa, Lucas, acontecendo isso. A gente começa a disparar, porque a gente fica, parece que a gente vive num mundo com uma bolha, que a gente tem medo de falar para todo mundo, e quando a gente encontra alguém ou que passou pelo mesmo processo, ou que passa, ou que não passa, mas pelo menos tem a sensibilidade de escutar e falar, realmente. Aí a gente quer disparar tudo que está guardado, né? Porque são poucas as pessoas, não é que a gente tem para conversar sobre isso.
porque de fato tem um preconceito ainda muito enraizado, né, na sociedade. Que nem, por exemplo, tem o cristianismo, mas tem muitos cristãos que têm preconceito de quem frequenta a igreja católica. Então, assim, até católicos enfrentam preconceitos também, Sim. nós também enfrentam preconceitos. Então, assim, eu acho que o ser humano ele devia jogar esse preconceito de lado, deixar o preconceito de lado e ter um coração um pouco mais aberto, né, para tudo que está vindo, né, na vida. Porque se existe, é porque é para existir. Eu tenho isso comigo, né? Então, assim, se essas coisas acontecem, porque todo mundo tem uma missão, eu acho. Então, assim, tem gente que veio para ver, tem gente que veio para escutar, tem gente que veio para fazer. Cada um tem nós somos uma grande colônia. Então, assim, cada um tem como eu posso dizer, uma tarefa. Então, assim, Sim. nem todo mundo é igual. Então, por que que tem que ter apenas uma religião, apenas um conceito, apenas um dogma, se, se todo mundo está aqui para fazer coisas diferentes? Então, assim, tem gente que nasce para ser médico, mas tem gente que nasce para ser cantor. O cantor se vê sangue e desmaia. O médico se vê um palco, trava, né? Então, assim, por que que isso na religião é um tabu tão forte? Porque é o que eu não consigo entender, né? Então, assim, se cada um veio com uma missão para que a gente possa continuar girando essa engrenagem gigante que é o nosso planeta, por que que a gente tem que ficar com uma única visão, sendo que são vários processos? Sim, sim. É o tipo, né, de trava, né, que acaba bloqueando o ser humano, sabe? Preconceito, arrogância. Isso gira em torno, né, da falta de conhecimento sobre o assunto. Então, assim, é claro que já teve fases na minha vida que eu tive preconceitos com a Umbanda. E hoje eu vejo como uma das religiões mais lindas, assim, que eu cheguei a conhecer. Eu confesso que eu tive também, assim como tive com várias outras, mas eu acho que isso vem muito do nosso molde de infância, né? Então, Uhum. assim, a gente já nasce e é moldado pela família a ter esse tipo de pensamento, até que o nosso coração abre e fala assim, opa, peraí, deixa eu conhecer melhor, né? E aí você vê que não é nada daquilo, não é aquele bicho-papão que fizeram para você, é algo muito mais bonito do que você poderia imaginar. Então, assim, eu também já passei por isso e eu posso falar que eu acho que todo mundo, né, já teve preconceito de alguma religião. Até do ser humano mesmo. Antigamente, por exemplo, quando eu era criança, eu não chegava nem perto de morador de rua. Ah, por quê? Tinha medo. Por quê? Hoje em dia, quando eu ando no centro da cidade, tudo, eu vejo o pessoal, cumprimento, ajudo, né? Minha família nunca me instruiu, né? Também, assim, nesse ponto, assim, de cumprimentar todo mundo, de apertar a mão de todo mundo, sabe? Isso foi a vida que foi moldando, sabe? Foi as experiências que eu fui vivenciando que foi me amadurecendo, né? Então, se antes eu não apertava a mão, hoje eu ajudo no que puder, sabe? Mesmo que alguns ali façam mau uso, né, do dinheiro e tudo, mas se tiver um lanche, eu vou lá e arrumo um lanche. Então, assim, tudo depende, né, do coração do ser humano mesmo, da experiência que ela vivencia. Então, a pessoa ela tem que abrir o coração, né, para este mundo mesmo. E por falar em abrir o coração, você que está nos escutando, já abriu o seu coração hoje, já foi lá nos seguir, lá no Instagram, no Soci Paranormal, SOCI Paranormal, porque lá a gente vai ter muita coisa. O Lucas já está seguindo a gente, né, Lucas? Sim, sim, já tô... Lá vai ter muita coisa, muitas dicas, vai ter assim conteúdos exclusivos lá, diferente do aqui do Spotify, que é só o nosso podcast de toda quarta-feira. Lá teremos conteúdo quase todos os dias para orientar, incentivar, e você também vai saber de primeira mão
quem estiver inscrito lá no Sócio Paranormal, quem vai ser o próximo convidado. Então, assim, lá a gente vai postar o próximo convidado lá primeiro, e aí você vai poder escutá-lo aqui no Spotify na quarta-feira. Lucas, a gente está finalizando aqui essa conversa. Eu acho que assim a gente vai ter muito mais temas para falar. É claro que essa conversa não vai ficar só aqui. Você vai voltar para a gente seguir com outros temas, até mesmo porque a gente pode aprofundar mais nas experiências que você teve em cada uma das religiões que você passou. Mas se você fosse fazer um apanhado da sua vida e da sua espiritualidade, o, qual seria o balanço que você faria hoje? E tipo assim, você acha que é algo que você escolheu ou foi algo que você veio e realmente é aquilo que você veio para fazer, não é uma escolha, é a sua missão? O que você tira de balanço de todas essas experiências? Essa é uma pergunta que eu não vou saber responder, porque eu ainda estou nessa jornada, né? Todos nós estamos, né? Então, assim, é ainda muito cedo ainda para responder essa pergunta, porque eu não sei se é um acaso, eu não sei se é um chamado espiritual, eu não sei se é o porquê eu preciso passar por isso. Pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, essa resposta mesmo, às vezes eu posso obter ela até no último suspiro, né, de vida, que eu posso ter uma compreensão sobre o porquê eu estou vivenciando isso. Então, assim, passei por muita coisa, desde vultos que eu cheguei a ver, né, desde vozes, presenças, até de bolas de fogo, né, passando pelo meio do mato, assim, eu também cheguei a ver. Então, assim, são experiências únicas, mas também assustadoras, né? Então, Experiências bem pesadas, né? assim, são... Por que aconteceu, eu não vou saber explicar. Normalmente, a gente não sabe explicar o porquê que acontece, mas simplesmente acontece. Essas compreensões mesmo, só com o tempo mesmo, para a gente entender melhor, né? É bem complexo mesmo. A gente pensa que sabe, ao mesmo tempo a gente descobre que não sabe de nada e vai buscar mais respostas e por aí vai. E você que está em casa, ou no ônibus, ou no trabalho, ou em qualquer lugar que esteja nos escutando agora e queira sugerir pautas aqui para o Sociedade Paranormal, é muito fácil. É só você mandar um e-mail para a gente, é paranormalsociedade@gmail.com. Você vai mandar para a gente a sua sugestão de tema ou de convidado, ou até mesmo se você é uma pessoa que tem uma história muito boa e que queira contar aqui na nossa sociedade. O nosso clã está de portas abertas, ou então lá no Sócio Paranormal no Instagram, é só você mandar um direct para a gente com as mesmas informações, com o nome do convidado, ou o tema, ou se você mesmo for convidado, que vai ser um prazer enorme estar com vocês e batendo este papo incrível aqui neste sonho que se realiza nessa Gênesis de hoje. Lembrando que toda quarta-feira aqui no Spotify vai ter um convidado exclusivo e inédito, batendo papo de diversos temas do nosso ser, da nossa humanidade, porque na verdade somos uma grande família, somos uma grande máquina e toda essa engrenagem a gente quer ouvir e aprender e conhecer mais aqui no Sociedade Paranormal. Lucas, muito obrigado. Sou eu que agradeço pelo convite. Eu sabia que deveria ser você. Assim, logo quando a gente pensou, vamos criar um podcast, vamos fazer sobre o que? Paranormalidade. É esse. Então é Lucas que vai ser o primeiro. Eu sabia que deveria ser você, porque, como eu te falei, como eu falei no início, a nossa história já tem um tempo. Sim.
assim, eu sabia que seria muito produtivo, porque assim como eu, muitas pessoas passam por isso e você passou e pode hoje nos orientar um pouquinho. E assim, diferente de mim, que não tive coragem, né, de ir atrás de respostas, eu ainda fui um pouquinho mais é, contido. Você não, você teve audácia, você teve coragem de ir buscar respostas, você não teve preconceito de falar, não, aqui já deu, mas eu vou para ali, o seu coração estava muito mais aberto. Eu acho que essa experiência foi muito importante, foi muito legal. E eu tenho certeza que muita gente que está escutando a gente agora tirou um pouquinho do proveito, ou todo o proveito dessa história. E eu espero que a gente possa ter ajudado alguém em casa com essa sua experiência. E lembrando que existe sim o paranormal, né, Lucas? Sim, existe. Não é um tabu. Não é um tabu. Tem hora que dá medo. Bastante. É um medinho bom, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante. Acaba tendo muitas histórias boas também, né? Faz parte da vida, né? Isso. Lucas, se o pessoal quiser te conhecer mais, como que é? Tem algum Instagram que você queira passar? Como que funciona? Meu Instagram, né, é l.lisbo. L.lisbo, de Lisboa, né? Isso. Lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais o Lucas. Sim, é uma versão mais descontraída mesmo, né? Bem neutra mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida que queira te perguntar, eles podem te mandar um direct lá, como que funciona? Não, podem sim mandar um direct, no que for possível, né? De ajudar. Aí eu estarei fazendo sempre o meu melhor, né? O possível aí, para poder estar orientando também, né? Caso alguém precise. Olha, gente, tá vendo? Então aí, ó, você já tem aí, se você tá com dúvida, se você, talvez se eu não fiz alguma pergunta aqui, que talvez ficou aí na sua vontade, você entra lá no l.lisbo e pergunta pro Lucas, porque eu tenho certeza que ele vai te responder. Gente, e lembrando, você também pode mandar perguntas aqui pro Sócio Paranormal lá no Instagram, que a gente vai responder e vai perguntar. Se a gente não souber responder, a gente vai perguntar para um convidado. E se tiver perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai atrás de um convidado que vai responder a sua pergunta. Tá bom? Lucas, mais uma vez, gratidão, muito obrigado por participar da nossa Gênesis, desse início que é muito importante, que é a primeira conversa que eu acho de muitas que vai acontecer. É um prazer enorme ter você como meu amigo, e é um prazer enorme ter você aqui no nosso primeiro sonho, porque eu acho que assim, o primeiro é o filhinho e tem que ter coração, e por isso que eu falei Lucas, porque eu saberia que seria incrível como foi. Muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Nossa, sou eu que agradeço pelo convite, viu? Precisando aí, pode chamar aí que farei o possível, né? Pra marcar presença. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Sociedade Paranormal, que passou rápido, tá vendo? Quando a conversa é boa, voa, o tempo voa que a gente nem vê. Siga a gente lá no Instagram, Sócio Paranormal, aqui no podcast, no Spotify, mande para todo mundo que você acha que precisa escutar essa conversa, e quem não precisa também, porque é importante, divulga a gente, porque esse sonho está começando hoje. Eu tenho certeza que muito conhecimento a gente vai tirar ao longo desse período de Sociedade Paranormal. Eu agradeço todo mundo que escutou a gente até aqui. Se você quiser comentar ou falar sobre
essa conversa que a gente teve aqui lá no Instagram. Você pode mandar sua pergunta, você pode fazer seu comentário, você pode falar tudo que a gente vai responder para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência, pela audiência e pela ajuda. E a gente se encontra na quarta-feira que vem com mais um assunto para a gente desmistificar os tabus da sociedade e mostrar que somos uma grande engrenagem e que tudo é muito lindo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e a gente tem um encontro marcado na quarta-feira que vem, hein? Grande beijo, obrigado, Lucas, mais uma vez. Tchau, gente.